Olá, eu sou o professor Eduardo Seton e você está aqui comigo agora para mais uma aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Na verdade, é a nossa aula número 9. Tá? E o que é que vai acontecer neste vídeo? Neste vídeo, eu vou ensinar você que tudo que vocês calcularam até agora, alguma parte manualmente, outra parte usando planilhas, só que fazendo isso basicamente na mão, você vai ver agora que existem algumas fórmulas no próprio Excel e também no Google Planilhas, fórmulas para cálculo automático de VPL, da taxa, do pagamento, enfim, fórmulas, e você vai aprender a usar essas fórmulas com um exemplo prático aqui que eu vou mostrar para você, mas a gente vai ver isso depois da vinheta. Então, retomando aqui, como eu prometi, a gente vai ver agora, a gente vai fazer um exemplo prático, mas antes eu queria fazer uma pequena introdução, não somente a esta aula em específico, mas, como sempre, lembrar vocês do passo que a gente está aqui no nosso curso. Tá? Então, o que é que essa aula 9, como é que ela é composta, como é que ela é subdividida. Então, a gente está aqui, o nosso mapa mental, que você que é meu aluno matriculado, você já tem acesso a ele. Então, o mapa mental que contém todos os módulos do curso. Certo? Então, não vou passar aqui módulo a módulo, a gente vai direto aqui na aula 9, a nossa aula 9 agora é o que? Eu dei o nome a ela de fluxo de caixa, mais exemplos, na verdade, e a parte 1 é esta aula que você está assistindo agora, as planilhas eletrônicas e o cálculo automático. Certo? Isso, na verdade, é uma dívida que eu tinha com você de uma das aulas que eu devia ter falado sobre isso e não falei, e agora eu estou trazendo, já que você está fazendo atividades agora, conhece um pouco mais do Google Data Studio, já está fazendo seus trabalhos, agora você vai conhecer mais uma forma de resolver o problema usando as fórmulas do Excel ou do Google Planilhas. Tá? E como essa aula é uma aula, vamos dizer assim, de atividade, ficaram faltando duas atividades que eu havia prometido para você. Na aula 7, tá? Eu cheguei a fazer o exemplo 1, tá? Então esse exemplo 1 com enunciado, o vídeo que tem isso aqui está na descrição. Se você não assistiu ainda, é importante que você assista, até porque o cálculo que eu vou fazer agora, usando as fórmulas da planilha Excel, eu vou fazer para esse exemplo 1.18. Só que, além do exemplo 1.18, esse exemplo 2 aqui, que é o exemplo 1.19 do livro, e o exemplo 3, o exemplo 1.20 do livro do Leland Blank, que é a descrição, o link para este livro também vai estar aqui na descrição deste vídeo. Esses dois problemas que ficaram pendentes, eu vou trazer, já vou fazer isso agora, ó, eu vou trazer o enunciado, esse enunciado que está aqui, tá? Eu não vou ler, a gente não vai ver isso agora, mas esse enunciado que está aqui é exatamente o enunciado dessa questão, vamos ver aqui, é exatamente o enunciado da parte 2 da nossa aula, tá? Que você está vendo aqui agora. O exemplo 1.20 é o enunciado aqui da parte 3 da aula que você está vendo, que começa agora, e evidentemente a gente vai fazer isso quando chegar lá. Aqui, quando a gente chegar nesses exemplos, tanto da parte 2 quanto da parte 3, você vai fazer usando o Google Data Studio, eu vou fazer isso com você, e além de usar o Google Data Studio, você vai conseguir fazer os exemplos 1.19, 1.20, outra forma. Qual é a forma? Usando as fórmulas automáticas aí das planilhas eletrônicas de cálculo automático. Evidentemente que você tem acesso ao livro, certo? Então, no livro, ele resolve quase sempre com a aplicação de fórmulas, as fórmulas que estão lá no livro. Tá? Então, basicamente, vocês têm, a partir de agora, 3 formas de resolver um mesmo problema. Primeiro, como está no livro, aplicando as fórmulas que ele faz lá, ele inclusive tem parte desses exemplos estão resolvidos aí para vocês, só que eu estou agregando aqui, colocando vocês para resolver o problema usando o Google Data Studio e agora mais uma forma que é usando o Google Planilhas, usando as fórmulas prontas automáticas, tá? Mas feita essa introdução, agora a gente vai voltar lá para o nosso PowerPoint, onde a gente vai ver aqui, eu quero fazer uma motivação inicial. Por que é muito importante você aprender tudo que eu estou ensinando aqui no contexto da avaliação econômica de projetos? Porque a gente está num mundo que as coisas andam numa velocidade muito grande e você precisa, sim, aumentar a sua produtividade. E você aumenta a produtividade usando tecnologia, tá? É uma coisa que eu faço isso com frequência nas minhas aulas, eu preparo aulas, eu trabalho sempre com o horizonte de automatizar tarefas para que a gente não precise ficar fazendo um trabalho que o computador pode fazer pela gente.
certo? Então, aumento da produtividade, isso vai gerar menos trabalho, mais tempo sobrando para você. Organização das informações, como está dito aí, as informações ficam estruturadas, o acesso para cálculos e visualização por outras ferramentas que não somente a própria planilha, tá? Então, eu sempre digo isso para meus alunos, isso faz muita diferença no ambiente de negócio, você que vai trabalhar numa empresa, você que vai atender sempre a algum gestor, que vai pedir dado, que vai pedir informação para tomar decisão, a partir do momento que, além da parte técnica que você já tem, além do conhecimento todo que você já tem, se você sustentar, embasar opinião em dados, em informações, e melhor, mais do que isso, se você apresentar para o seu chefe, para o seu líder, para o seu gerente de projeto, ou você, se for gerente de projeto, você pode induzir a sua equipe a usar ferramentas tecnológicas, a usar planilhas, tanto as planilhas quanto o Google Data Studio, grandes dashboards que a gente tem feito aqui, eles fazem muita diferença em qualquer empresa, em qualquer negócio, porque com dado a gente toma decisão. Não é isso? Então, eu estou colocando aqui, levando adiante até por que usar planilhas, na verdade, por que usar tecnologia, por que usar o Google Data Studio, são as mesmas razões que vocês estão vendo aqui, que eu acabei de colocar para vocês. Tá? Mas vamos direto ao assunto, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu trouxe aqui os operadores financeiros das planilhas. Tá? Você está assistindo essa aula, está com a sua planilhinha aberta aí no Google Planilhas, você pode fazer esses testes aqui, eu não vou descrever o que eu não... A fórmula, então o que é que a gente tem? Tanto no Excel quanto no Google Planilhas, as fórmulas são as mesmas, tá? Então, valor presente, você vai usar VP, como está aí, VP, aí tem os parâmetros da função VP. Então, taxa, número de períodos, pagamento, valor futuro e o tipo, isso eu vou mostrar para você daqui a pouco, tá? E veja, tem valor presente, valor futuro, o valor, para encontrar o valor periódico também, para encontrar o número de períodos e para encontrar a taxa de juros compostos, tá? É importante observar que essas fórmulas trazem juros compostos e não juros simples, como eu até trabalhei com vocês em algumas aulas antes dessa aqui. Tá? Então, a gente vai aplicar diretamente essas fórmulas. Se você tiver com planilha, com o Google Planilhas aberto, de repente já pode ir fazendo, olhando, quando você digitar lá na célula igual VP, já vai aparecer uma explicação do que são esses parâmetros. Mas, além do próprio software, você pode acompanhar aqui comigo. A gente tem aqui também mais duas funções ainda, tá? Que são o TIR, tá? Que é um dos indicadores econômicos que a gente vai precisar para tomar decisão. Tá? Então, o TIR você passa como parâmetros valores e estimativas. E para encontrar o VPL, tá? Também existe uma função chamada VPL, que tem um conjunto de parâmetros que você pode calcular o VPL automaticamente usando essas planilhas. Tá? E aqui eu trouxe uma breve descrição do que é cada um desses dados. Então, a gente tem aí taxa, a taxa unitária de juros. Tá? A gente tem aí o número de períodos, o N, o pagamento, na verdade, é o valor monetário em cada período A, o VP, tá? É o valor atual, observar que P tem um sinal trocado em relação a A ou F, quase sempre, tá? Quando a gente está usando as planilhas, o VF, o valor ao final do período, que é F, o tipo 1, se o pagamento que você vai considerar, o valor que vai ser acrescido ao seu fluxo de caixa vai ser no início do período ou no final do período. Então, eu tenho recomendado e eu tenho feito sempre utilizando o pagamento no final dos períodos, tá? Então, observa que esse 1 e esse 0 tem um impacto aí na resposta dos problemas. Então, atenção nesse parâmetro, porque até os demais parâmetros, eles são parâmetros que você já conhece do avaliação de projetos, tá? E valor 1, valor 2 são os valores monetários do fluxo de caixa e você também já conhece. Então, posto isso aqui, tá? A gente tem algumas observações, tá? Eu trago aqui, mas eu quero mostrar a fonte, tá? É sempre importante que eu mostre para você a fonte. Então, eu coloquei aqui, ó, que a fonte do livro, a fonte é o livro de Engenharia Econômica do Leland Blank. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para essa fonte. Eu vou abrir aqui em outra janela para que você possa acompanhar também, né? O que é que eu faço, né? Um pouco da minha estratégia aqui de trabalho. O que é que eu faço? Você está vendo aqui nessa tela agora um Kindle, tá? A minha plataforma Kindle aberta, tá? Comprei a versão digital desse livro, então a versão digital está aqui. Então aqui tem esse exercício que aqui tem na página 26 do livro, tem introdução à solução por computador, tá? Então você vai ter aqui, melhorar um pouco.
tá? Então, você tem aqui, agora sair um pouco, né? Então, aqui você tem, deixa eu voltar aqui um pouco. Você tem aqui, ó, introdução à solução para o computador. Então, o que é que ele vai trazer aqui? Ele traz uma explicação detalhada, tá? Que eu fiz aqui um breve resumo para você, utilizando esse PowerPoint, mas você que tem acesso ao livro, você vai, de repente, dar uma lida aqui nessa parte, e ele tem, inclusive, um exemplo, que depois ele trabalha os exemplos aqui, ó. Esse exemplo, inclusive, eu trabalhei, ó, então tem aqui, ó, VF, tá? Com alguns parâmetros, ele fica aqui, ele faz isso tudo para você, passo a passo no livro, certo? Então, mas eu estou aqui para resolver um problema com você, e é por isso que a gente vai agora, eu vou fechar aqui o livro, aqui a questão do livro, e vou abrir aqui efetivamente uma planilha contigo agora, né? Então a gente vai aqui, eu espero que você esteja com a sua planilha aberta, inclusive você que está fazendo esse curso tem acesso a essa planilha, e a planilha é a mesma planilha, essa planilha que você está vendo aqui, é a mesma planilha que a gente usou lá no exemplo 1. Tá? Eu estou pegando o exemplo 1 e também o vídeo de solução aqui na descrição. Pode ir e assistir essa aula onde a gente montou essa planilha. Na verdade, a gente montou um dashboard no Google Data Studio usando e resolvemos esse problema. Agora, aqui vai ser bem mais simples, porque é simplesmente aplicar a fórmula e resolver esse problema que você vai ver agora. Tá? Ainda não está muito bom aí, porque eu não estou com... Eu vou dar um... Nessa planilha para melhorar um pouco. Eu acho que melhorou um pouco agora, né? Então, deixa eu ampliar ainda um pouco mais. Agora sim, eu acho que agora está melhor. Então, o que é que tem aqui? Já tem acesso, que você já teve acesso à última aula, que está aqui na descrição do vídeo, e você tem acesso a essa planilha. Então, aqui tem taxa de retorno, o período 0, 1, 2, 3, o fluxo de caixa para juros simples, que a gente vai desprezar isso agora, não vai fazer sentido. E aqui tem o fluxo de caixa para juros compostos, tá? E fluxo de caixa, os juros compostos ganhos, e aqui o valor acumulado, na verdade, o fluxo de caixa acumulado, a gente está vendo aqui nessa última coluna. Mas o que eu estou aqui para mostrar para você é o seguinte: o que é que a gente tem? A gente tem um problema, que eu não vou ler o enunciado, em que a taxa de retorno é o 8%. E a gente sabe que o período de planejamento foram de 4 anos. E observe que aqui a gente tem um aporte feito a cada um dos períodos. Qual é o valor desse aporte? No primeiro ano, 200 mil. No segundo ano, 200 mil. E observe que no terceiro ano o aporte é de 300 mil e no quarto ano também. E a gente lembrar da última aula, onde eu falei para você, eu apresentei para você o que é um fluxo de caixa uniforme e o que é um não uniforme, a gente pode colocar esse fluxo de caixa aqui, caixa não uniforme, porque nos 2 primeiros anos tem o valor 200 aportado e nos anos 4 tem um valor a mais, tá? Para facilitar a solução desse problema, tá? Que você já sabe resolver com as fórmulas, sabe resolver usando o dashboard, mas a gente vai usar, vai ser bom porque a gente vai usar aqui as fórmulas do Excel, subdividindo esse problema em 2 partes, tá? Como as fórmulas que a gente usa, elas consideram que a gente está trabalhando sempre com série uniforme. Isso é muito importante, porque você não pode aplicar a fórmula que foi desenvolvida para séries uniformes para você aplicar utilizando um fluxo de caixa não uniforme como esse aqui. Então, é por isso que esse primeiro exemplo que eu trago, ele já é um exemplo um pouco diferente, que também já traz um pouco da nossa última aula, onde eu falei para você de fluxo uniforme e fluxo não uniforme. Ok? Então, o que é que eu estou trazendo? Observem que eu agreguei aqui alguns valores na planilha Excel. Eu coloquei aqui valor presente, valor futuro, pagamento, número de períodos e taxa. Então, eu fiz isso aqui não para a gente mexer exatamente na base, na origem de dados lá do Google Data Studio. Mas eu vou usar essa planilha porque os dados já estão aqui. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora para iniciar? A gente vai aplicar aqui, ó, vou aplicar aqui nesse campo mesmo, a fórmula do valor futuro. Tá? Observem que você, a partir do enunciado de qualquer problema, você vai ter sempre um conjunto de coisas que você conhece, um conjunto de coisas que você conhece, que na verdade é a incógnita do problema. A gente, nesse problema aqui, como a gente já resolveu ele todo, a gente tem todas as informações sobre ele, porque a gente resolveu de outro jeito.
Só que aqui eu vou mostrar para você, vamos supor que a gente não conhece a resposta e a gente não conhece qual é o valor futuro e a gente vai colocar aqui, vai usar a fórmula Excel. Então eu estou colocando aqui VF, né? Posso até dar um zoom aqui, ampliar um pouco. Eu tenho aqui VF, tá? Aliás, deixa eu... Diferente agora, tá? Pode ser isso mesmo, vamos lá. VF, então eu abro aqui. Então ele está mostrando já para mim aqui, você está vendo, ele mostrou, ó, que a primeira coisa que vai entrar aqui é a taxa, depois da taxa o número de períodos, depois o valor do pagamento, depois o valor atual e depois se vai ser acumulado no fim, no início, aquele tipo. Então, como a taxa a gente já tem aqui nessa planilha, eu vou pegar a taxa como sendo essa célula aqui. Tá? Então, eu trouxe aqui como valor VF, valor A2. O número de períodos, observem que aqui tem uma sutileza. Né? Então, qual é a sutileza? Que o nosso número de períodos ele seria 4, certo? Mas como a gente está usando a série uniforme, tá? Como essa série é não uniforme, na realidade o exemplo é de uma série não uniforme, a gente vai dividir ela em duas séries uniformes. Então, nos 2 primeiros períodos, a gente tem uma situação, e no terceiro e quarto período a gente tem outra. Então, eu vou considerar como número de períodos, para a gente considerar a primeira parte do problema, eu vou considerar o número de períodos igual a 2. Certo? O valor do pagamento, qual é o valor do pagamento? O valor da prestação, vamos dizer assim. No caso aqui seria 200. Então, eu estou selecionando o espaço aqui, né, a célula C3. Então, seguindo aqui, ponto e vírgula, tá? O que é que ele está esperando da gente agora? O valor atual. Qual é o valor atual? Ora, o valor atual é 0. Certo? O valor atual é 0, estou colocando essa célula aqui. E eu vou colocar o rendimento, na verdade, a aplicação do valor dos juros no final. No final, a gente já viu que o tipo é 0. Então, se eu fizer isso aqui, se eu fechar esse colchete, eu vou ter aqui, ó, valor 416, que seria o valor futuro, certo? Então, menos 416 porque ele inverte o sinal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um menos, tá? Então, observe que se a gente considerar 2 primeiros períodos, depois aqui, ó, observe que o valor futuro exatamente é esse fluxo de caixa acumulado, é exatamente 416, tá? Só que tem uma outra parte do problema para a gente resolver, que é o quê? A gente quer saber o valor futuro depois do 4º ano, e não nessa etapa aqui. Vamos de novo fazer o uso da fórmula, tá? Só que agora a fórmula, eu vou usar a mesma, a gente vai usar naturalmente a mesma fórmula aqui, tá? Eu estou clicando aqui e vou colocar valor futuro. Tá? Vamos colocar aqui negativo novamente, né? Porque ele vai dar um sinal invertido. Qual é a taxa? A taxa é a mesma, tá? A gente está usando a mesma taxa. Agora, qual é o número de períodos também? Agora, o número de períodos é o mesmo, que é 2, certo? E depois do número de períodos é o valor do pagamento. Qual é o valor do pagamento agora para essa outra série que a gente está trabalhando? O valor do pagamento agora é 300, tá certo? Então, observe que o valor do pagamento para esse fluxo de caixa, a segunda parte do nosso fluxo de caixa, ele muda, não é 200. Então, eu vou colocar aqui. O passo seguinte é aqui, o valor atual. Qual é o valor atual? O valor atual agora não é mais 0. O valor atual é o valor no final do período 2, que vai ser o quê? Vai ser 416, tá certo? Então, eu vou... E a gente quer fazer de novo, o tipo é o quê? No final do período 0. Eu vou fechar aqui, tá, isso aqui. E aí ele vai fazer, ó, ele vai calcular o valor no final do período, que deu 1.109.222,40, que é exatamente, observe que é exatamente o que a gente tem aqui, quando a gente resolveu essa questão de um jeito de aplicação de fórmula na aula passada. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido a aplicação da fórmula do valor futuro. Certo? Então, de qualquer maneira, vamos fazer mais um caso aqui de aplicação de mais uma fórmula, porque vocês viram que tem 5 fórmulas e eu vou deixar essas fórmulas para vocês mesmos aplicarem nos próximos problemas. Tá? Então, vamos tentar aqui, vamos ver aqui, número de períodos, taxa. Vamos tentar calcular uma taxa, tá certo? Eu vou usar agora a fórmula da taxa, a gente já conhece que a taxa é 8%, né? Vamos colocar. Eu coloquei 2, eu coloquei, na verdade, menos C3, tá? O pagamento aqui, coloquei menos 300, tá? Que é uma saída de caixa. Eu tenho aqui, na verdade, esses dois valores, eles são um é negativo e o outro positivo, né?
O C2, na verdade, é o valor no final, é o valor futuro, e eu estou calculando aqui a taxa. Observe que eu não dei a taxa estimada, eu disse só que calculava, e era o cálculo feito no final. Então, deu uma taxa aqui de 8%. Tá? Então, assim a gente calculou, né, a taxa de 8% utilizando a fórmula. Então, sempre que vocês aplicarem essas fórmulas, a resposta é certa. Tem um pouco de atenção no sinal, uma atenção nos dados, mas é isso que é apresentado. Tá? Então, vocês agora já sabem fazer problema. 3 formas, certo? Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint aqui, tá? Vocês já sabem. Sim, tem algumas observações importantes que posso fazer até antes de fechar esse vídeo para você, tá? Veja, se alguns dos parâmetros, dos argumentos não se aplica a determinado problema, foi isso que eu fiz, o exemplo que eu dei para você, ele poderá ser omitido, tá? E presumindo, então, que seu valor seja zero. Uma outra observação é, se o parâmetro omitido for interno, o símbolo de ponto e vírgula deve ser inserido. Tá? Eu sempre fiz isso. As duas últimas funções exigem que uma sequência de números seja inserida em células de contínuas. E as 5 podem ser usadas sem nenhum dado de apoio. Tá certo? Então, isso aí são observações importantes quando a gente está elaborando, utilizando as fórmulas das planilhas Excel, e você agora tem, além desse vídeo, você tem outros problemas para você aplicar isso. Você tem o link, está na descrição deste vídeo, para o livro, e no livro tem uma explicação, você tem acesso à explicação um pouquinho mais detalhada do uso desses dados, tá certo? E assim a gente encerra mais uma parte, na verdade, esta parte é uma parte da nossa aula 9, a gente vai agora para a aula 9, a parte 2, que vou trabalhar contigo outro exemplo, onde a gente vai usar as fórmulas, vai ser mais aplicação de fórmula, mais aplicação de Google Data Studio. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo vídeo, que é a próxima parte aí dessa nossa aula. Valeu!